Seu nome completo, por favor. Alexandra Barros Santos. A senhora é brasileira, seu estado civil? Solteira. Solteira. Profissão? Enfermeira. O seu endereço completo? Rua Laerte Santos, sem número, Residencial Pacífico 2, Bloco 9, 303, Vicente Fialho. São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. É grande o endereço, hein? A senhora tem algum interesse nesse processo? Não. A senhora promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim. A senhora fica advertida das penas do falso testemunho. Mentir em juízo constitui crime. Se a senhora mentir e posteriormente viemos a descobrir que a senhora mentiu, a senhora poderá ser processada criminalmente. Está claro isso? Claro. Perfeito. A senhora conhecia Eliane Maria Cunha de Andrade? Eu conheci a Eliane através da mãe dela, a dona Elizabeth. Em que circunstâncias? Nas circunstâncias em relação às reuniões de família. Como assim? Assim, festinha de família, reuniões, almoço familiar. Em que ano foi que a senhora a conheceu? Foi em 97, 98, por aí assim. Sim. E posteriormente, a senhora chegou a ter contato com ela? Sim. Em que circunstâncias? Foi quando ela precisou, na verdade, a família dela precisou de uma técnica de enfermagem para cuidar dela. A mãe dela precisou? A família, enfim. A família. Aí eu conheci o Silvano, nessa época, que era marido dela. Sim. E ele pediu, a gente fez um acordo em relação à cuidadora. A senhora trabalhou para ela? Trabalhei, na verdade, para ela e para o marido dela. Para o marido dela? Isso. Quem lhe pagava? O Silvano. Silvano, tá. E isso foi mais ou menos em que ano? Foi a partir da primeira cirurgia que ela fez, que foi para canal. Em que ano? 2002. Então, logo em seguida, a senhora começou a trabalhar para ela? Não. Foi... Quando foi que a senhora começou a trabalhar? Isso que eu quero saber. Certo. Eu conheci ela naquela época. Sim, mas quando a senhora começou a trabalhar para ela? No final de 2002. Em dezembro, por aí assim. Final de janeiro. Janeiro de 2002? Não, 2003. Então, a senhora começou 2012 é que ela fez a cirurgia. A senhora começou a trabalhar para ela quando? 2003. 2003. Isso. E o que consistia o seu trabalho já em 2003? Em 2003. Era cuidar, era fazer companhia para ela e levar ela, dar as medicações dela, porque a família não tinha mais condição de deixar ela sozinha, entendeu? Ela tinha 2 meninos pequenos. Isso já em 2003? 2003. Isso, a partir de 2003? Isso. Tá. Sim, qual era a sua função? Aí ela seria uma cuidadora, dar a medicação dela no horário, porque ela sentia muitas dores. Às vezes fazia a companhia dela, levar ela para o hospital e voltar de novo. Sim. Fazia a companhia. E a senhora trabalhou para ela até quando? Eu fiquei com ela até no final. Não teve assim data certa para terminar, não, porque ela ficou sempre indo e vindo. Teve 5 cirurgias depois disso. Então a senhora não tinha data certa para terminar? Como? Eu não entendi. A senhora não teve porque eu era amiga da mãe dela, certo? Acabei sendo vinculada e fiquei com ela, porque eu trabalhava no hospital e ela sempre ia fez uma última cirurgia que ela fez, foi até com o doutor João Batista, lá no centro médico. Que cirurgia foi essa? Eu não lembro o nome da cirurgia no momento agora. Qual era o objetivo da cirurgia? Era a última tentativa de amenizar a dor que ela sentia. Onde era a dor que ela sentia? A dor que ela sentia era na face e na cabeça, principalmente na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. E o que o senhor trabalhava no hospital nesse período também? Trabalhava. A senhora trabalhava para ela? Comecei a trabalhar em 2000. Aí, em 2002, 2003, eu estava lá na época, no centro médico. E o médico chegou a comentar com a senhora? Só que não foi em 2002 que ela foi fazer a cirurgia. Não, a cirurgia depois disso. Depois disso, né? Isso. A senhora não se recorda quando? Não lembro. Sei que foi nessa. E o médico chegou a comentar alguma coisa com a senhora do que se tratava essa dor de cabeça? Não, ele só comentava mesmo com o familiar dela, porque eu era técnica de enfermagem nessa época e não tinha muita E a senhora sabe dizer o que os familiares diziam? Não, ficava cobrando ele em relação se essa dor realmente ia amenizar, ia passar de vez, e, no entanto, a cirurgia não foi bem vista. Tanto que ele pediu... A cirurgia não foi bem o quê? Não foi tão bem sucedida. Não foi sucedida. Não teve a cura, o efeito. Aí, tanto que ele pediu... E ele justificava por que não teve a cura?
eles diziam o seguinte, que essa cirurgia não era pensar que fosse do dente, não era do dente, era de um nervo que foi atingido. Entendi. Um nervo que tinha sido atingido. Tá bom. Ele dizia isso, era isso? Ele dizia. Tá bom. Me diga uma coisa, e a senhora acompanhou a Eliane até quando? Como eu lhe falei, eu comecei a cuidar dela nessa época que ele disse, e foi até praticamente na última vida dela, porque ela foi para o Rio de Janeiro. Qual era a idade dela? Ela era nova, né? Era nova. Nova. Uhum. Era nova. E a senhora chegou a morar na casa dela, não? Morar totalmente não. Eu ficava uma semana, aí quando eu tinha plantão, eu tinha que ir para o serviço, claro. Aí ia para casa, aí ficava nesse vai e vem assim. E nos últimos dias ela teve vida normal? Não. Desde quando ela fez esse canal, logo depois do canal, ela era uma pessoa extrovertida, ia e voltava. Eu via na época quando eu fazia companhia com a mãe dela, né? Aí eu conheci ela por lá. O pessoal sempre comentavam. Essa parte eu já estou. Doutora, perguntas. Certo. No microfone, doutora. Desculpa, excelência. Você, como enfermeira, identificou algo errado a partir de que momento? Foi quando ela não começou a frequentar mais as reuniões de família, e os pessoal comentavam, a Eliane está com muita dor de cabeça, uma dor de cabeça que irradiava para o braço, era uma dor de cabeça de que tremia o só disse, gente, não é melhor ela retornar no médico que ela foi, para poder ver o que está acontecendo? Certo. Quais eram os cuidados de que a Eliane necessitava? Ela precisava de companhia. De companhia para ela não, porque ela sentia tantas dores que ela até desmaiava no local que ela estava. E a gente tinha que dar a medicação dela direitinho, sendo que as medicações não passavam as dores dela. Você lembra quais eram essas medicações? Algumas. Tramal, foi o Decadron, o Floxan e o Ametril. São remédios fortes? São remédios fortes. Inclusive é de tarja preta. Quais eram mais ou menos as doses que ela tomava, assim, quantas vezes por dia? Ela tomava 4 vezes por dia e, mesmo assim, não passava as dores dela. Certo. Ela chegou a tomar morfina? Chegou a tomar morfina. Às vezes, quando ela ia para o hospital com dores, ela tomava morfina lá, e ele chegou a passar morfina para ela tomar em casa, em comprimido. Certo. Tu recordas quais os tratamentos que ela fez? Ela fez 5 cirurgias e 2 foi... Na verdade, foi 7 cirurgias ao total. 5 cirurgias aqui, eu não lembro qual o nome da cirurgia que ela fez, mas ela fez uma que eu não consigo, não deixo de me lembrar, foi que ela fez uma que foi para estudo de caso até, justamente porque ele não tinha aqui, só tinha em São Paulo. E ela fez em São Paulo essa cirurgia, não deu certo e foi para o Rio de Janeiro fazer. Não lembro o nome do médico, um médico muito bem visto lá, um neurologista. Você conhece a Eva? A Eva eu conheço ela indo lá fazer os cultos na casa dela, porque ela já não tinha mais condição de ir para a igreja, e às vezes também no hospital. Ela sempre ia fazer culto. Certo. E tu conhece a Lucinéia? A Lucinéia do serviço dela. Tá certo, obrigada, Alexandra. Doutor, perguntas? Bom dia. Bom dia. A senhora reportou no início do seu depoimento que as dores da dona Eliane teriam início após uma cirurgia. Que cirurgia teria sido essa? Não, ela fez um canal. No começo, ela fez um canal, foi que começou depois de 3 meses, mais ou menos assim, ou acho que 3 meses ou 4 meses, começou umas dores que insuportável, que ele pediu para que, o marido pediu para que acompanhasse ela na casa dela, para não deixar ela só. Mas ela, anterior a esse tratamento de canal, ela já teria participado de algum momento que já sentia dor? Ela fez o canal, depois... Não, anterior... Não, ela só sentia... na verdade, nem sentia dor, uma dor no dente que ia tirar, ia arrancar o dente. Mas ela lhe participava que tinha dor no dente? Hein? Ela lhe participou que tinha dor no dente? Não, ela nunca falou para mim na época, porque eu não tinha contato com ela, em relação a essas dores de dente, entendeu?
Não, satisfeito, excelência.